Luiz Kreiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 7º episódio da terceira temporada de The Boys. Estamos a um episódio do final e, gente, falando em final, que final foi esse? Enfim, vamos falar de todos os detalhes do episódio, o que eu acredito que vai acontecer aqui no final, como que se caminha a história, enfim, todos os detalhes. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, o final foi surpreendente. Inclusive, alguns de vocês já tinham comentado aqui no vídeo anterior que acreditava na possibilidade do Soldier Boy ser o pai do Homelander. Eu acho que essa foi a cena impactante em anos de eu sou seu pai. Mas já vamos chegar lá, vamos começar a falar aí de alguns arcos um pouquinho mais abertos, simples, e também entender algumas questões para entender como que vai ser esse final dessa terceira temporada. Lembrando, né, que a quarta temporada já foi confirmada, então assim, essa história ainda vai continuar, estamos muito garantidos aí de The Boys. A primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre o A-Train. Gente do céu, vai ser muito brevemente, mas eu não sei vocês, eu fiquei desesperada, né, quando ele acorda ali, a gente viu que acabou ficando tudo bem com ele, mas que ele recebeu o coração do Blue Hawk, e a Ashley foi enchendo ele de informação, falando, olha, a gente já vai fazer documentário de sei lá o que, vai fazer um monte de coisa, um monte de direcionamento pra história, e o A-Train ficou ali chocado. E o que eu acho chocante sobre esse episódio é que, assim, depois da gente ver, né, todo o desenvolvimento e ele querendo a vingança do Blue Hawk por causa do irmão dele, agora ele tá com o coração do cara. Pra mim isso é muito simbólico, principalmente depois daquela conversa que ele tem com o Hughie e até mesmo conversa que a própria Ashley teve em outro momento com ele sobre as coisas que a própria Vogue encobriu dele também, mas também essa sensação que eu venho falando aqui em alguns vídeos de que não tem jeito das coisas serem resolvidas, né? E tem que falar aqui, né? Eu acho incrível como a Vogue consegue construir narrativas, né? Esse mérito a gente não pode tirar deles. Eles são os verdadeiros super vilões aí, mas as narrativas que eles constroem, ninguém pode tirar esse mérito deles. Até porque, né, a gente vê que as histórias são desde o passado. E nesse episódio a gente descobriu que o Black Noir teve sim todo o envolvimento com o Soldier Boy ali, que foi uma autorização da Vogue, como eu tinha falado no vídeo anterior, mas que no final todos do Payback ali participaram, né? Como eu tinha falado no meu vídeo anterior, né, eu acreditava que a Vogue de fato tinha autorizado toda essa questão com o Soldier Boy, a gente só tinha que entender o porquê, mas aqui, durante aquela ilusão dele da animação, a gente viu a história como aconteceu. De fato, todos do Payback se uniram pra ficar contra o Soldier Boy, então digamos que a vingança dele é válida, mas eu acho que essa cena, ela traz tantas informações pra gente, porque, por exemplo, aqui nesse episódio, de uma forma geral, a gente vê o French e o Leitinho descobrindo qual gás que foi utilizado ali no Soldier Boy na Rússia, o Novichok, que ele era um gás que desacordava ele. Isso é muito importante porque, principalmente tendo em vista o que acontece ali no final, e que muito provavelmente ele vai ficar do lado do filho dele, a gente já sabe um ponto fraco, pelo menos pra conter o Soldier Boy. E o Homelander ali, meio que eles ficam na mesma missão que sempre tiveram, porque assim, gente, esquece o plano de vingança. Vocês entenderam que não vai rolar o negócio. A não ser que o próprio Soldier Boy não se contente com a sua criação. Eu não sei se o Leitinho e o French de fato vão fazer mais essa viagem pra Rússia, como eles falaram, que era pra tentar descobrir mais coisas ali. Mas uma coisa que eu fiquei refletindo sobre o episódio depois é que a gente tá falando que esse laboratório, né, era o laboratório russo. Eu mesmo especulei que esse laboratório podia criar um antídoto de estupros, principalmente nessa guerra Estados Unidos e Rússia. Mas e se esse laboratório não é da própria Vogue, né? Porque qual que é o interesse, no final das contas, do Stan autorizar isso? O que eu acredito que a história pode se direcionar e pode ser algo completamente diferente, que a gente sabe que final de The Boys sempre surpreende, mas a gente viu que o Stan, ele tinha sempre uma discussão muito grande com o Homelander, por exemplo, sobre a falta de controle que ele tinha no Homelander. E aí agora, a gente tendo isso em vista, que o Soldier Boy é o pai do Homelander, a gente começa a entender algumas características, inclusive eles como
como o team leader ali, né, e todas as atitudes abusivas e de poder e etc. Então, pra mim, o Soldier Boy, como a gente viu, né, inclusive nessa animação, que eu preciso dizer, eu não sei se essa animação existe nos quadrinhos e achei fofo, né, porque é uma forma que o Black Noir criou, né, pra ter algum tipo de comunicação, seja interna ali com ele, né, mas algo bem similar ao que crianças fazem, né, com amigos imaginários. E eu preciso dizer aqui que, pra mim, gente, essa animação, eu não sei se ela existe nos quadrinhos, mas ela é uma mistura de Looney Tunes com o Castor de Swift Tooth. Primeiro, assim, o Castor pelo amedrontamento, assim, do olhão ali e tal. E o Looney Tunes, né, porque ele me lembrava completamente o Gaguinho. Mas, como eu falei, né, nessa animação a gente viu como o Soldier Boy lidou com seus companheiros. E ao longo da temporada, quando ele se vingava dos ex-parceiros dele, um deles chegou a falar que, no final das contas, ninguém gostava dele. E a gente via que tinha a ver com essas práticas abusivas, essas práticas de poder. Até porque nesse episódio, né, a gente começa a ver aí uma faceta do Soldier Boy de coisas que ele adora se vangloriar e ele não fez metade, né, como a lenda revela aí. Então, pra mim, o que eu acredito que pode acontecer é que o Stan, ele não tinha controle do Soldier Boy e foi a maneira de encerrar ele ali. E se a gente observar muito bem nessa animação, eles utilizam esse gás no Soldier Boy pra conter ele até que ele leva ali pro helicóptero. Por isso que isso me faz acreditar que aquele laboratório era sim da Vogue de alguma forma, até porque não seria nada estranho a Nina tá envolvida com eles, porque a gente sabe que ela tá envolvida ali com o tráfico, que ela tá envolvida onde tem dinheiro e quem tem dinheiro aí abundantemente, a própria Vogue. E aí eu também fiquei refletindo, né? Será que esse gás também vai ser uma forma de conter o Homelander? Será que a resolução do plano vai ser fazer os dois dormirem de novo, né? Porque afinal de contas, o Homelander tem a genética do Soldier Boy, então pode ser uma forma de contenção. Entretanto, né, a gente não pode esquecer a frase emblemática que ele falou ali no Hero Orgasm, que ele é um upgrade. Então pode ser que esse gás não funcione nele, mas eu acredito que a gente esteja próximo de ver como pode ser possivelmente a resolução do plano, ainda mais depois de um episódio que todo mundo foi pra cima do Homelander. Então, só pra concluir essa questão, né, eu acredito muito que o Stan, a insatisfação dele é que ele acreditava que o Homelander, ele iria pra um direcionamento, né, ele tava sendo feito ali em laboratório, e no final ele tem uma atitude muito similar ao do Soldier Boy, e que essa atitude fez com que eles se livrassem do Soldier Boy e acreditassem nesse tal upgrade que seria o Homelander, e agora descobrimos aí filho do Soldier Boy. E, gente, que dó, né? A gente também vê que as coisas que aconteceram com o Black Noir foi culpa do Soldier Boy. Então não é à toa que ele saiu correndo, né? De fato, ali na própria animação eles falam que ele sabia que em algum momento ele ia voltar e que ele ia precisar ter esse embate ali com ele, pelo menos falar a verdade, alguma coisa assim. Mas eu confesso que eu fiquei com pena. Agora, falando sobre toda essa questão aí de Homelander, né, e todo mundo porradeando nele, temos que falar sobre as mulheres desse episódio, porque assim, gente, cada diálogo que ele tinha com uma mulher diferente era uma porrada diferenciada ali, né? A gente finalmente descobre que tá tudo bem com a Maeve, por enquanto, né? Porque ele fala que tava mantendo ela viva ali. E ela fala que esse tinha sido um dos dias mais felizes da vida dela, porque ela finalmente via medo nele. Mas esse episódio trouxe uma informação bizarra, né? Ele queria os genes ali dela, ele queria ter um filho. E como essa terceira temporada tem se caminhado pra toda essa questão aí de família, genética, teve toda a questão com o Ryan inicialmente, que vinha desde a segunda temporada, e agora essa descoberta do Soldier Boy ser o pai do Homelander, né? A gente pode ver a continuação dessa história, dessa reprodução. Então eu acredito sim que ele pode cumprir a sua promessa, inclusive matar a Maeve depois disso. Mas, como eu tava falando, as mulheres porradearam ele, né? A gente viu aquele momento com a Newman. A Newman, ela agora mostrou, né, sua verdadeira faceta, principalmente depois ali que a Anne falou que ela tinha a própria voz dela e que ninguém mais ia mandar nela, e agora a gente vê ela querendo a ajuda do Homelander para cada vez ter mais acesso a poder. E o momento da Anne, gente, eu fiquei chocada no momento que ela falou assim: você revelou tudo isso para os meus 190 milhões de seguidores. Eu fiquei:
Inclusive, gente, precisamos falar sobre essa relação aí da Annie com o Homelander, porque ao longo desse episódio, né, eles falaram muito sobre como a Annie enlouqueceu, né, essa desvalidação aí da mulher, porque ela tinha levado um fora do Homelander e etc. A gente viu como, por exemplo, alguém que é fã ali do Homelander distorceu a história, falou que, gente, ela tava, eu acho que vendendo criança, eu nem lembro mais de tão bizarro que era, como as coisas vão sendo distorcidas e como a informação também vai sendo distorcida. E eu não sei se vocês viram, mas nas redes sociais existe, né, um perfil que é da Vogue, e eles antes da temporada faziam o Twitter como se realmente a empresa fosse algo existente, então eles colocavam trechos ali de entrevista com o Cameron, são essas entrevistas que a gente viu inicialmente, como viu a Ashley aqui no início do episódio, mas eles tinham postado um comunicado já falando, né, ai, a Annie ficou nervosa porque ela recebeu um pé na bunda. Então isso é até interessante, né? As redes sociais ali, elas são bem complementares à experiência que a gente vai ter com o episódio da semana. Então eles publicaram a nota tipo oficial, sabe? Mas eu preciso dizer aqui, tá? Eu fiquei intrigada, porque quando a gente chega no final do sexto episódio, eu achava que o Homelander ele ia tirar um pouco mais do seu lado humano. E aqui a gente de fato viu um Homelander que tava com mais medo, que tava com inseguranças, né? Tem até um momento do leite da vaca ali, sempre tem um momento do leite. E é interessante porque, assim, o Homelander sempre teve uma relação bizarra com mulheres, seja pela mãe dele, e aqui agora ele tem o pai dele, né? Então talvez, e ainda mais o pai dele sendo o Soldier Boy, tire essa humanidade dele. Ou pode ser que dê essa fraqueza e seja algo que o Soldier Boy não gosta. Apesar que, assim, como eu falei, né, eu realmente acredito que, assim, plano do Butcher foi por água abaixo. Agora eles vão trabalhar em conjunto porque ele descobriu essa informação. E falando no Butcher, né, a gente viu aí ele nesse sono profundo em que ele viu a morte do próprio irmão. A gente sabia que isso era muito internalizado nele, que ele se culpava pela morte dele, mas a gente vê cenas realmente pesadíssimas do abuso que ele sofria em casa. E a gente consegue compreender o porquê ele foi, mas eu gostei muito do paralelo que eles fizeram, né, sobre ele ter atitudes similares ao do pai. Quando a gente tem o preview ali do episódio, a gente vê essa frase que foi falada pra ele, e eu gostei do paralelo não só de como a história foi contada, mas também o paralelo entre imagens. Então a gente via o pai porradeando ele e via a mesma atitude nele. Então é até interessante ver como ele internalizou algumas coisas e reproduziu certas atitudes, apesar de não achar que seja exatamente a mesma coisa, até porque a violência do pai dele era algo completamente gratuito, era de um abuso dentro de casa, mas a gente também compreende toda essa questão dessa culpa dele, né? Dele falando que o irmão precisava ser mais forte e aquela situação absurda a ponto do próprio irmão não conseguir. E também o paralelo do irmão com o Hughie. Mas eu preciso confessar aqui pra vocês, tá? Eu fico um pouco decepcionada porque mesmo depois de toda essa questão, a gente vê que ele não tem esse sentimento de proteção com o Hughie, né? Porque nesse episódio a gente viu que a Annie descobriu que o V24 ele tem efeitos colaterais seríssimos e que eles começam a aparecer utilizando 3 a 5 vezes aí. Então eles já estão num processo que realmente pode gerar a morte deles. Eles já usaram mais de 3 vezes. O Butcher ainda teve uma dose a mais do que o Hughie. Então me choca que mesmo depois disso tudo que o Butcher passou e ele ter acordado ali no desespero e pedido perdão pro Hughie pelas coisas que ele fez pra ele, ele ainda assim omitir essa informação que pode acarretar numa possível morte aí pro Hughie. E falando em composto, a gente viu aqui nesse episódio também que a Kimiko, ela quis os poderes dela de volta. Eu confesso que eu fiquei feliz e eu gosto dessa conclusão dela, que ela fala ali, né, que o problema não é o poder, mas sim a forma que a pessoa usa. Eu já tinha trazido um pouco disso, principalmente no episódio anterior, quando eu falei sobre a Annie, que a gente vê, né, que no meio de, sei lá, 20 subs, tem uma que é realmente genuína, que é uma que realmente quer fazer a diferença, quer fazer o bem com os poderes dela, ser o que realmente é ser o herói. Não é sobre o status
fatos em si, mas sim utilizar esse seu dom, né, que a gente vê que é feito em laboratório aí, em The Boys, mas que ajude as pessoas. E a Kimiko chega nessa conclusão. Isso é muito importante, porque agora a gente tem duas heroínas aí de fato. E eu achei muito fofo, né, a relação dela com o French, dela falando que o French é a família dela. Agora, o que me dá um certo aperto no coração, porque pode dizer pra gente que o French vai morrer. Assim, eu não acho que ele vai morrer, tá? Ou eu tô torcendo pra que ele não morra. Mas eu falo isso porque, da forma que a história tem se caminhado, não me surpreenderia nada se um dos principais ali morresse. Pode ser que seja a Maeve? Pode ser que sim, porque a história dela tá tendenciando bastante também. Mas será que a gente vai ter a perda de alguém dos The Boys? Ainda mais depois que claramente o plano do Butcher foi por água abaixo. Mas assim, gente, o que eu tenho pra dizer é que esse episódio ele trouxe informações interessantes e que foi extremamente impactante. Gente, o final, eu acho que eu fiquei de boca aberta uma meia hora. Eu estou chocada até agora. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acreditam que vai acontecer no último episódio da terceira temporada de The Boys? Vocês acham que o Soldier Boy vai unir seu elo com seu filho, ou que ele simplesmente vai conhecer o filho e rejeitar? Apesar que é a cara do pai, personalidade ali, né? Vocês acham que o laboratório russo é da Vogue? E vocês acham que os The Boys, os meninos, vão conseguir conter o Soldier Boy, né? E o Homelander? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!